Hackear jogos é muito fácil e eu Ó, posso te provar isso. Como por exemplo meus botões aqui na tela, que eu posso simplesmente ligar minha velocidade e atravessar a parede igual maluco. Ou me dar dinheiro, ficar rico, bilionário, sozinho, com o botão que eu mesmo inventei. E eu posso te falar com certeza que hackear um jogo é a coisa mais fácil de se fazer na vida. Eu acredito até que você consiga fazer isso em menos de 5 minutos. Ou melhor, eu acredito que qualquer jogo que você joga pode ser hackeado em 5 minutos com o que eu vou te ensinar agora. E isso que eu tô fazendo agora não tem nada a ver com código mágico, código universal. Eu não vou te vender um hack. Isso não tem nada a ver. O problema é que o Roblox ele foi criado para confiar nas pessoas, no jogador. Mas como assim no jogador? Como assim nas pessoas? Como você pode ver aqui, a minha velocidade tá em 200, as minhas moedas tá em 28 mil. Se eu abrir minhas propriedades aqui no meu Explorer, eu posso ver aqui essas moedas aqui no meu Leader Stats, em coins. Então, se você abrir aqui, ó, você pode ver que tem o valor de 28 mil. Você pode ver a minha speed aqui, ó, tá no valor de 200. E é isso que o meu cliente acredita. Isso é o que a minha tela acredita. Agora, se eu entro por uma outra perspectiva, como servidor aqui em cima, eu posso ir nesse mesmo player, ó. Agora eu sou um servidor, você pode ver aqui pela borda que eu tô verdinho, então agora eu sou um servidor. Eu posso vir nesse mesmo player, que sou eu, abrir o meu Leader Stats, ver meus coins e tá zerado o valor. Então aquela moeda ali, ela não existe de verdade, mas o cliente acredita que existe. Mas e a velocidade que tava em 200? Eu vi ele correndo rapidão. Como que funciona? A minha velocidade, quando eu abro aqui, eu vejo 16. Por quê? Porque o meu servidor acredita que o meu personagem tem uma velocidade de 16. Mas se eu venho aqui na pessoa com uma velocidade de 200, eu consigo andar a 200 por hora. Eu tô andando muito rápido. E é aí que você percebe que o Roblox é separado em duas pessoas, tanto o servidor quanto o cliente. E o cliente, ele tem mais poder do que você imagina. Vamos, por exemplo, vir aqui no servidor, pegar essa parede aqui, ou seja, vou vir aqui no Workspace e pegar essa parte aqui, e eu vou colocar o Cancolide nela aqui. Vou deixar ela com o Cancolide. Agora eu entro no meu player, eu posso ver que agora eu bato a cabeça na parede, certo? Ou seja, o meu servidor, a minha regra universal, falou que eu não posso atravessar essa parede. Mas se eu, como jogador, venho aqui e minto pra mim mesmo, ou seja, eu minto pro meu personagem dizendo que essa parede agora, ela pode ser ultrapassada, então, ó, eu venho aqui na parte, eu desativo aqui o Can Collide, se eu tento passar agora, eu consigo. Uma coisa que eu não deveria, porque o meu servidor, ele não me permitiu isso, ó, o Can Collide ainda tá ativado. Mas o meu player, mentindo pra si mesmo, ele consegue atravessar qualquer local, qualquer lugar, qualquer parte do mundo. Então, o poder da física, ela tá toda no nosso personagem. Se o meu cliente fala, por exemplo, que ele quer dar um super pulo, ele pode vir aqui no humanoide, colocar o jump rate aqui, tá 7.2, agora eu quero que seja 50. Agora, quando eu pulo, eu dou um super pulo, olha só. E o servidor, ele tá vendo esse super pulo? A gente pode testar. Vamos colocar a força aqui em 150 e vamos dar um pulo e trocar bem rapidão. Então, vou dar um pulo, entro aqui no meu servidor e olha só, eu vi ele dando um super pulo. Mas aqui pro meu personagem, pro meu humanoide, dentro do meu servidor, tá normal, tá 7.2. Então, mesmo o servidor ditando as regras, falando, olha, você só anda a 16 studs por hora. Olha, você tem uma força de pulo de 7.2. Mesmo ele ditando essas regras, o nosso cliente ele consegue burlar isso. Ele consegue mentir pra si mesmo e assim enganar o servidor. Mas beleza, e as moedas que eu criei? Essas moedas aqui eu já vi que não existe. O meu personagem aqui, ele tem essas moedas, mas elas no servidor não existe. O que que acontece? Se caso eu ir lá no servidor, criar uma screen guia aqui, eu vou criar um botãozinho, vou digitar aqui comprar velocidade. Então cada vez que a pessoa comprar, ela vai aumentar a velocidade. Crio o meu script para avisar o meu servidor que eu quero comprar a velocidade. Crio um script aqui no servidor para mim comprar a velocidade. Então ele vai analisar se a pessoa tem dinheiro. Ele vai receber esse sinal da comprar velocidade. Pergunta se ele tem mais de 100 de dinheiro ou não. Ou seja, ele abre o Leader Stats e pergunta se os coins dele, o valor dos coins dele é maior que 100 ou não. Tira o dinheiro dele e coloca a velocidade. E se caso ele não tiver dinheiro, eu vou só printar aqui que o player não tem dinheiro. Agora a gente vai dar um play aqui e vai testar a compra com esse novo botão, com esse botão de comprar velocidade. Então vou abrir aqui a saída do meu personagem, vou hackear os coins, ou seja, vou ganhar muitas moedas. E agora ele diz aqui que se caso eu tiver mais que 100, eu posso aumentar a minha velocidade. Então se eu clico aqui em comprar velocidade, olha só, malvadinho não tem dinheiro. Mas aqui na minha tela eu tô cheio de dinheiro, eu tenho mais do que 100 moedas. Por que que eu não consigo comprar a velocidade? Porque agora o nosso servidor tá analisando o nosso personagem. Então aqui para o servidor,
meu personagem aqui, ele não tem essas moedas. Então aqui em coins tá zerado. Ele realmente não tem essas moedas. Mas aqui, ainda assim, ele fala que tenho. Então mesmo o meu cliente mentindo pra gente, colocando moedas irreais, o servidor dessa vez tá analisando, ele tá verificando por meio de um script se ele tem ou não essas moedas. Então o cliente ele não afeta o servidor. Nesse caso aqui, o nosso servidor não confia 100% no cliente. Mas aí eu te pergunto, por que que a gente não faz isso com a speed? Por que que a gente não verifica a speed do nosso personagem? E é aí que a coisa muda. A física do nosso personagem, ela é totalmente controlada por cliente. Existem algumas formas de punir esse jogador, mas a gente ainda precisa confiar no cliente quando se trata de física. Então a física, ela fica para o cliente tem esse poder. E para a gente conseguir punir essa pessoa, a gente tem que fazer alguns outros métodos, como por exemplo, uma área que a pessoa não pode chegar lá. Se ela chega, é porque tem alguma coisa errada. Ou um evento que a pessoa acionou que ela não poderia acionar. Então ela mandou um sinal lá que ela nem conseguiria, se caso ela tivesse tudo corretamente, ela nem conseguiria enviar. Então é muito fácil sim hackear um jogo do Roblox. Mas se ele for bem programado, se ele for bem feito, a gente consegue diminuir em muito o número de hackers no nosso jogo. Então esse foi o nosso vídeo. E se você tem interesse em aprender a programar do zero, aprender desde o começo como fazer o seu próprio jogo, acessa aí o script do zero que tá aí na descrição. No mais é isso, curte e se inscreve. Falou!